Bem, meus irmãos, está chegando o nosso horário já são 19h40, temos que ser responsáveis com o nosso horário. Hoje nós estamos recebendo aqui a nossa companheira de muitos anos, Márcia Carijó, trabalhadora do CEOI, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves. Nós, da Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, ficamos muito felizes com a presença da nossa amiga, mesmo sendo uma presença virtual, mas estamos juntos através das nossas energias, através do nosso pensamento e das nossas vibrações. Hoje, dia 17 de agosto de 2021, quinta-feira. Então, nós vamos iniciar a nossa reunião fazendo a leitura do preparo. E eu escolhi a mensagem do Evangelho que corresponde ao texto de Joana. Vou ler um parágrafo dessa mensagem do Evangelho. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Item 8, instruções dos Espíritos, a lei de amor. Item 8, o amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Então, nesse momento, vamos buscar elevar o nosso pensamento ao alto, a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre amado, aos amigos espirituais, rogando, Senhor, a sua proteção, a sua bênção, a sua misericórdia, não só para nós que aqui nos encontramos, mas para todos os nossos irmãos deste planeta, principalmente, Senhor, aquele que se encontra nesse momento em sofrimento, onde quer que ele esteja. Que todos possam ser amparados, possam ser consolados, esclarecidos, Senhor. Que possam conhecer o teu evangelho abençoado, porque nesse evangelho nós encontramos a rota para seguir o nosso caminho em busca do progresso, em busca da transformação. Mas também não nos esquecemos dos nossos irmãos desencarnados, que também necessitam, Senhor, de um esclarecimento, de um consolo e de uma orientação para que eles se preparem, para que no futuro, ao reencarnarem, se sintam mais seguros, mais esperançosos, acreditando no sucesso. Pai, que a tua luz ilumine a todos nós, que ilumine aqueles países onde a dor e a sombra graçam, e leve a misericórdia, a benevolência, a paz aos corações mais endurecidos. E assim, envolvidos por essas vibrações amorosas que descem do alto, que elas possam nos fortalecer, que elas possam nos consolar. E te agradecemos sempre todas as bênçãos recebidas. E te pedimos nesse momento a permissão para iniciarmos a nossa reunião pública da noite de hoje. Graças a Deus. Então, meus irmãos, como eu falei anteriormente, nós estamos aqui
recebendo a nossa irmã Márcia Carijó da nossa casa, e ela vai fazer a palestra desta obra de Divaldo Pereira Franco, quer dizer, psicografia de Divaldo Pereira Franco. A obra é de Joana de Ângeles, né? Pela nossa companheira, querida irmã Joana de Ângeles. Um livro maravilhoso, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. E nós vamos estudar o capítulo que tem um título maravilhoso, Libertação pelo Amor, que está em acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8, que diz assim, amarás o teu, e também o Evangelho de Jesus, amarás o teu próximo com a ti mesmo. São Mateus, capítulo 22, versículo 39. Eu passo a palavra a Márcia. Márcia, você tem até 20h40, tá? Para concluir as tuas reflexões. Que Deus te abençoe e que nós possamos aproveitar essa oportunidade para aprender um pouco mais. Muito obrigada. Que a paz do Mestre Jesus possa estar conosco, que nós possamos, nesse momento, abrir os nossos corações e as nossas mentes para estudarmos um pouco mais esses ensinamentos que nos aprofundam tanto no conhecimento das leis de Deus, no conhecimento daquilo que é a nossa trajetória, que é o nosso caminho, né? Como a Rose falou, né, esse é um tema bastante interessante, que eu gosto muito de falar, que é falar de amor. Falar de amor é sempre, assim, faz parte do mandamento máximo do Cristo, né? E nesse item do Evangelho, ele é primoroso, é um dos itens, é uma das partes do Evangelho com a explicação mais contundente para que a gente possa entender a verdadeira diretriz que nós temos como espíritos que somos. Então, que a gente saiba entender isso que Lázaro diz nessa mensagem que a Rose acabou de ler, que é uma mensagem de 1862 e que ela está absolutamente presente para nós nesse momento, né? Quando fala que a doutrina, né, a lei de Jesus se resume no amor. E a Joana vem falar para a gente da libertação pelo amor de uma forma maravilhosa e que faz a gente refletir e muito, né? Não é pouco, não. A Joana realmente é um espírito que provoca a nossa possibilidade de entendimento de nós mesmos, da nossa questão emocional. E no conjunto do que Lázaro diz para a gente aqui, sobre esse crescimento, esse progresso evolutivo do espírito, né? Instinto, sensações e sentimento, que é tão importante que a gente consiga entender isso. Consiga entender que nós temos instintos ainda, nós temos sensações ainda, mas nós já estamos na fase dos sentimentos, que é uma fase onde a gente pode aprimorar exatamente isso que a Joana de Ângeles fala para a gente, quando ela estuda com afinco e mostra para a gente, detalhe por detalhe, qual o caminho que a gente tem para nos libertarmos através do amor. Então, assim, é bonito demais a gente ver, mas aí como a gente ainda está num processo iniciado e nessa instrução dos espíritos, no segundo item que a Rose não leu, também vai falar para a gente, né, do quanto que a gente precisa fazer esse encontro entre os instintos e as sensações para que a gente possa realizar essa evolução dos nossos espíritos, para que a gente consiga encontrar o caminho de maior consciência, de conseguir compreender o exato destino que nos cabe. Qual é o destino maior que nos cabe? É a plenitude. Joana de Ângeles fala isso para a gente em muitos momentos, e que a gente não entende, a gente acha que isso está lá longe, a gente
pensa que o que Jesus diz está muito distante de nós, e não está, né? Quando ele diz amarás o teu próximo como a ti mesmo, e fala desse mandamento, está falando de amor no sentido mais puro que a gente possa entender. Então, está falando, e aí a Joana, não nessa lição que a gente está estudando hoje, mas em alguma outra lição que eu não me lembro, ela faz uma transformação desse mandamento do Cristo, né? Ela fala para a gente que para que a gente possa amar a Deus sobre todas as coisas, é preciso que a gente ame a nós mesmos, num sentido mais primoroso da palavra amor, para que a gente possa compreender como se faz para amar o próximo, e à medida que a gente vai fazendo isso, a gente consegue encontrar Deus nesse sentido mais subjetivo do que seja Deus, nessa força que a gente tem e que a gente poderia intitular como Deus, né? Eu vou começar vou contar para vocês um conto do Rajneesh que fala sobre isso e que eu acho um conto bastante interessante, né? Era uma vez um rei que tinha 3 filhos. O seu dilema era escolher o herdeiro do trono, né? Havia uma maneira de decidir. Os 3 príncipes eram igualmente inteligentes, igualmente corajosos, eles eram trigêmeos, então não tinha muito como escolher, porque a idade também não servia. Assim, o que o rei fez? Ele foi lá e teve uma ideia. Chamou os 3 filhos e avisou que ele partiria por uns 2 ou 3 anos, deixando com cada um uma sacola de sementes. Aí falou assim: quando eu voltar, vocês terão que me devolver essas sementes. Aquele que melhor as proteger será o meu herdeiro. E partiu. Quando regressou, o rei se dirigiu ao primeiro filho. Onde estão as sementes que lhe dei? Pergunta, né? Aí o filho o levou até o cofre, onde as havia guardado, pois considerou que elas estariam intactas, tal qual havia recebido. Mas quando abriu o cofre, vocês podem imaginar o que aconteceu, né? Botou a semente dentro de um cofre, abriu o cofre, a semente estava podre, mofada, morta. O rei voltou-se para o segundo filho, que quando partiu, vendeu sementes no mercado e mais tarde destrocou as moedas de ouro que recebeu por outras sementes de melhor qualidade. O rei reagiu. Sua ideia foi melhor que a do seu irmão, mas essa não são as mesmas sementes que você ainda não é tão capaz como gostaria que fosse. Aí foi lá no terceiro filho, né? Aí esse terceiro filho levou o pai para um lindo jardim, com várias flores perfumadas, havia todo tipo de flor, todas as cores, com um perfume maravilhoso, tinha crisântemos, papoula, lírios, rosas, jasmins, todo aquele perfume maravilhoso das flores. Pai, essas são as sementes que você me deu, ele diz então para o pai. Logo que estiverem no ponto, eu as colherei e as devolverei a você, disse o príncipe. O rei, então, declarou: você será o meu herdeiro. Essa é a melhor maneira de agir com as sementes que não podem ser armazenadas. Devem se transformar em frutos, flores, o símbolo do amor. Com amor, você saberá reinar. Aí ele finaliza assim, né? O amor é como a flor. Quando começa a florescer, você precisa oferecê-lo. Quanto mais você der, mais ele crescerá. Se continuar dando, dia virá em que você se tornará uma constante e infinita fonte de amor. Então, esse é um conto de Rajneesh, mas que tem a ver com muitas mensagens, muitos ensinamentos que a gente
ler do Evangelho, né? Falando das sementes e tal, mas que fala dessa coisa grandiosa que é o amor. E que, às vezes, a gente apequena esse amor. A gente olha para ele de uma forma simplista, apegada, né? A gente não consegue entender aquilo que Jesus mostrou para a gente. O que foi que Jesus mostrou para a gente? Né? O amor incondicional. Quantos de nós já consegue ter esse amor incondicional? Eu acho que aqui no nosso planeta Terra tem muito pouca gente com esse amor incondicional realmente instituído já no espírito, né? Que você realmente não tem mais condição. A gente pode ver um ou outro espírito que veio, que aparece e que a gente observa isso para ser exemplo, né? Mas nós, mortais, né, num momento mediano, né, entendemos o amor ainda com muita limitação. Mas a Joana de Ângeles fala para a gente que o amor é substrato divino. O texto do Evangelho diz para a gente que o amor resume a doutrina inteira de Jesus. E diz para a gente que esse é o sentimento puro por excelência. Então, e que a gente traz ele com a gente. Então, quando Deus nos criou como espíritos, deu a gente a possibilidade de carregar junto com a nossa consciência, que quando fomos criados ainda estava latente, esse substrato, está lá juntinho. Então, quando a gente foi criado simples e ignorante, a gente já veio com esse substrato, como espíritos. Então, nós já tínhamos, desde o início da nossa trajetória, nós já tínhamos essa possibilidade de amar incondicionalmente. Mas, no início dos tempos, nós viemos ainda muito nos nossos instintos, focados no instinto, ainda muito presente somente, até porque, para que a gente pudesse crescer e se tornar mais pleno, a gente precisava passar por esse processo, né? Mas a gente tinha isso lá. Então, no início dos tempos era necessário, e ainda é necessário, os instintos não são, a gente não sobreviveria se não tivesse alguns instintos e eles se mantivessem. Né? Porque se não tivesse um instinto de sobrevivência, a gente não conseguiria sobreviver. Se a gente não tivesse o medo instintivo de algumas coisas para se defender, lá em tempos mais árduos da humanidade, né, que historicamente a gente sabe que a gente viveu, a gente tinha que ter. Então, esse instinto ele ainda segue. E hoje até a neurociência vem estudando exatamente o nosso cérebro, né? O cérebro de antigamente ainda traz, a gente ainda tem instituído ainda no nosso campo cerebral a parte biológica, digamos assim, nós ainda temos muito isso presente e com uma força que a gente às vezes não se dá conta. Então, o progresso faz com que a gente consiga se dar conta das nossas sensações, daquilo que são as nossas emoções, para que a gente possa unir o cognitivo com as emoções mais equilibradas, e aí a gente instituir aquilo que o Evangelho diz para a gente dos sentimentos, para que a gente consiga compreender o que é sentimento. Sentimento é atributo do espírito. Então, o sentimento é diferente de emoção. A gente, às vezes, confunde achando que tudo é a mesma coisa. Emoção e sentimento seriam sinônimos, e não é. Né? Emoção está ligado ao nosso campo físico. Então, a emoção está ligada diretamente, ela é visceral, ela está ligada a esse vetor que é o cérebro, mas a gente tem um comando do cérebro que é a nossa mente, que tem a ver
com que somos, em essência, espíritos. Então, nós, como espíritos, em essência, nós temos esse comando, essa possibilidade de utilizar o nosso cérebro da melhor maneira possível. Mas, né, a gente ainda carrega no nosso cérebro essa carga dessas sinapses que são feitas e que nos levam, muitas vezes, a trazer emoções que são jogadas de forma brusca. Então, a gente vai estabelecer relações mais complexas, mais complicadas, porque a gente ainda não consegue estabelecer essa educação do nosso sentimento, essa educação do sentimento, educação do espírito. E educação disso que é atributo do espírito. Então, a diferença é essa, né? Quando estamos encarnados, nós temos que estabelecer essa relação com as nossas emoções. Elas fazem parte do nosso momento encarnado. Então, elas fazem parte do nosso processo de crescimento como espíritos. Mas nós não somos as nossas emoções. Nós estamos assim, então assim, a cada emoção que eu tenho, e eu já tenho um conhecimento, um entendimento, uma cognição mais aprofundada para poder olhar para essa emoção e saber distinguir qual o caminho que eu posso, qual o melhor caminho que eu posso tomar. Né? Que eu possa gerar esse jardim interior dentro de mim. O jardim do que nós vimos na história que eu contei no início. Né? Então, que a gente possa fazer brotar esse jardim dentro de nós e estabelecendo esse equilíbrio entre uma coisa e outra. E aí a gente vai ter a libertação pelo amor, como a Joana diz para a gente. Aí a gente vai ter essa possibilidade de sermos cada vez mais como é que eu posso dizer, né? Cada vez melhores, talvez seja mais oportuno dizer, cada vez instituindo dentro de nós o autoconhecimento, a autoconsciência, com cada detalhe disso aí, né? Conseguindo compreender tudo aquilo que essa espiritualidade tão amorosa, que esses espíritos que já têm uma bagagem, trazem para a gente de uma forma mais clara e mais perceptível. Então, a Joana, lá no início desse capítulo Libertação pelo Amor, do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus, o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, que é um dos livros da Joana. Eu sou suspeita para dizer qual é o livro melhor da Joana, né? Eu acho todos maravilhosos. Essa série psicológica, ela realmente é muito interessante da gente estudar e da gente compreender. Mas esse livro, ele é muito legal porque ele é um livro que ela está o tempo todo trazendo aquilo que Jesus trouxe para a gente, através da sua fala e aquilo que os evangelistas trouxeram para a gente, como aquilo que Jesus nos trouxe, aquilo que está no Evangelho, falando de uma forma harmoniosa com relação aos nossos sentimentos e psicologicamente falando. Então, ela faz esse link maravilhoso. E cada um dos capítulos é um manancial de informação e de autoentendimento. Que eu não acho assim. Tem um ou outro que é um pouco mais difícil de compreensão, mas não é um livro que seja muito difícil da gente compreender. Né, todos nós compreendemos. Mas, em alguns momentos, claro que você tem que ler, reler, para que você consiga acompanhar aquilo que a Joana de Ângeles está trazendo para a gente. Mas ela já começa dizendo para a gente
que toda a essência da vida encontra-se estabelecida no amor, que é de procedência divina. Então, aqui ela já está falando a mesma coisa que ela... Agora, eu acho que quando ela fala que o amor é substrato divino, eu acho que é no livro Amor, Imbatível Amor. E aqui ela está falando a mesma coisa. Ela está dizendo para a gente que toda a essência da vida, ou seja, aquilo que é a base criada por Deus, está estabelecida pelo amor. E aí ela diz mais para a gente, para que a gente alcance esse clímax do processo evolutivo, a gente tem que encontrar um caminho ascensional, ou seja, a gente precisa crescer. Não é, né? Não é da noite para o dia que a gente vai conquistar esse amor maior que ela fala para a gente. Então, alcançar esse clímax do processo evolutivo olha o que ela usa, um cometimento mais audacioso que o ser inteligente encontra na sua trajetória ascensional. É muito lindo isso, né? Porque, assim, esse é o nosso processo evolutivo. Nós hoje já temos um nível de consciência que a gente não pode dizer que a gente está na ignorância. Não tem mais como a gente dizer, pelo menos, né, é claro que existe no planeta Terra espíritos em condição de ignorância, mas nós que estamos aqui estudando não temos mais como dizer que somos ignorantes. Nós já temos a nossa consciência desperta. Às vezes a gente dá uma escorregada, quer dar uma dormida, né? Ah, não, deixa eu dormir aqui, eu não quero pensar nisso, não. E aí a gente deixa para lá. Mas a gente já tem a nossa consciência desperta, a gente já tem a possibilidade de compreensão. E aí ela vem e diz para a gente que, na perspectiva da psicologia profunda, né, o ser vive para amar e ser amado, iluminar a sombra e fazer prevalecer o self. Aqui ela usa dois pontos teóricos da psicologia junguiana, dois termos técnicos da psicologia junguiana, que é a sombra, e da psicologia de uma forma geral, que é o self. E, assim, quando ela fala iluminar a sombra, né, é tudo que está no espaço sombrio e inconsciente. Então, a gente tem uma consciência, que eu chamo da consciência com C maiúsculo e a consciência com C minúsculo. A consciência com C maiúsculo é essa que a gente estuda, que está lá no Livro dos Espíritos, que está lá no corpo do Espiritismo, que fala da consciência do espírito, desse despertamento da nossa consciência como espíritos. Mas quando estamos encarnados, no nosso psiquismo, nós temos a nossa consciência de personalidade. Nós somos uma individualidade, um espírito que vem em várias encarnações fazendo o seu processo evolutivo. E a cada encarnação, a gente tem uma personalidade. E nessa personalidade, a gente tem um núcleo que a gente chama de consciência, que é esse núcleo de consciência do nosso psiquismo no momento de encarnado, é a consciência psíquica para que a gente possa ir encontrando esses caminhos de entendimento do nosso self e o corpo dessa consciência com C minúsculo é o nosso ego. Às vezes, há um entendimento errôneo de que o ego é algo negativo. O ego não é algo negativo. O ego faz parte da nossa natureza psíquica, do nosso eixo do psiquismo. Então, faz parte. Só que, às vezes, ele fica desestruturado. E a gente precisa estruturar o ego para a gente fazer esse canal entre o self e o ego. O que a sombra tem a ver com isso, né? A sombra é um conceito junguiano que diz respeito
àquilo que está no nosso inconsciente. Não necessariamente é algo totalmente negativo, no sentido... É algo escondido, mas não necessariamente negativo. É algo que precisa vir à tona, então precisa ser iluminado pela consciência. Eu preciso sair do meu inconsciente e trazer para a consciência para que eu possa compreender melhor como aquilo se dá no meu psiquismo, tanto no meu psiquismo como personalidade, como no conjunto da obra, ou seja, na nossa totalidade como pessoa, como ser, como espírito. Aí ela chega e diz para a gente, eu vou ler exatamente o que ela disse, porque eu acho que esse é um dos parágrafos mais importantes, está no 3º parágrafo do livro. Quem tiver o livro e quiser acompanhar, vale a pena. Esse processo encerra toda a saga da autoconquista de cada ser que deve transformar impulsos em sentimentos. Esse processo encerra toda a saga da autoconquista, isso que a gente está falando agora, né? Então, esse processo de aprofundamento, de iluminar a sombra e prevalecer o self, é a nossa saga, é a saga de nós como espíritos. Cada ser deve transformar impulsos em sentimentos, atavismos em atividades lúcidas, heranças dominadoras em aquisições plenas, instintos arraigados em emoções harmônicas, hábitos estratificados em realizações edificantes, tendências inferiores em aspirações elevadas sob o impulso do amor. Tal é o grande compromisso que deve ser atendido por todas as criaturas que anelam pela tranquilidade e bem-estar legítimo. Isso aqui eu não sei nem qualificar, mas isso aqui é assim, para a gente parar para entender cada pedaço e ver tudo que a gente precisa fazer para que a gente consiga conquistar isso que ela coloca aqui no final. Então, assim, quando ela diz para a gente transformar impulsos em sentimentos, a gente precisa fazer essa autoconquista. Quantas vezes a gente reage a alguma situação de forma impulsiva e imediata, né? Porque não fazemos esse processo contínuo de autoconhecimento e aí a gente reage assim. Mas como a gente já viu, os sentimentos têm a ver com um substrato divino, faz parte do espírito, é atributo do espírito. Então, se eu consigo estabelecer um conhecimento de como eu funciono emocionalmente, com as minhas emoções harmônicas, eu sou capaz de estabelecer uma atitude generosa diante da vida, uma atitude solidária diante da vida, uma atitude de entendimento para o outro, mesmo que esse outro seja veículo de um mal-estar, de uma violência, alguma coisa assim, né? Então, é isso que ela diz aqui para a gente, sair do impulso para o sentimento. Aí depois ela vai. Atavismos em atividades lúcidas. O que são atavismos? São coisas que a gente carrega lá do passado e a gente traz isso ainda dentro de nós e a gente precisa realmente tirar da sombra. Então, esse atavismo é aquilo que está preso e que a gente ainda está no espaço sombrio, que a gente ainda não consegue colocar para fora. Não consegue tornar consciente de forma a entender o nosso funcionamento e harmonizar as emoções e com a razão para que a gente consiga equilibrar o nosso sentimento dessa maneira. Então, ela fala trocar, transformar,
atavismos em atividades lúcidas. Ou seja, a gente precisa tornar-se cada vez mais consciente. E a consciência se dá à medida que a gente vai fazendo as coisas de forma mais harmoniosa, mais sensata, mais tranquila, calma, né? Com menos ansiedade diante da vida. Atividades lúcidas. Depois ela diz, transformar heranças dominadoras em aquisições plenas. O que ela quer dizer com heranças dominadoras? Né? Vamos pensar na história aí do nosso Jesus Gonçalves lá do CEOI, né? Quais são as heranças dominadoras que nós temos? Nós temos um histórico, muitas vezes ligado a essas heranças dominadoras, essa coisa que está arraigada ainda, e transformar isso em coisas harmônicas, em emoções harmônicas, em aquisições plenas, porque ela vai lá nos instintos arraigados transformar em emoções harmônicas. Então, ela sai, ela chega para a gente e diz: vamos transformar essas heranças dominadoras em aquisições. O que é aquisição plena? É isso que ela está falando, ou seja, quando eu conquisto a mim mesmo, né, a conquista da nossa consciência, a conquista do tornar-se mais desperto a cada dia, eu vou conseguindo ter essas aquisições mais plenas. Eu vou conquistando a minha consciência cada vez mais. Quando eu saio desses instintos arraigados, que eu falei lá no início, nós ainda temos instintos, mas a gente precisa sair dessa coisa automatizada que ainda funciona muitas vezes. Então, a gente tem que usar a nossa mente a nosso favor para que a gente consiga modificar aquilo que o cérebro está ali, como se as sinapses ainda são aquelas lá de antigamente. Eu tenho que agir instintivamente aqui, porque isso aqui é perigoso. Eu vejo como perigoso ainda, o cérebro vê como perigoso. E a mente precisa funcionar de outra maneira para que ela possa harmonizar as suas emoções. Porque ela fala, sair dos instintos arraigados para as emoções harmônicas. Então, é isso que eu preciso fazer. Aí ela vem e fala assim, hábitos estratificados em realizações edificantes. O que é hábitos estratificados? Ou seja, aquilo que a gente automatiza, nossos vícios. Os nossos vícios para realizações edificantes. Então, vamos, né, buscar essas realizações. Tendências inferiores em aspirações elevadas sob os impulsos do amor. Esse é o nosso compromisso, ela diz para a gente. Bacana, né? Esse só um parágrafo já traz para a gente um monte de coisa para a gente pensar. Um monte de coisa, assim, é uma enormidade de entendimento aqui num parágrafo dela. E é isso. Então, assim, esse é o nosso compromisso. Ela chega para a gente e diz isso. Então, vamos lá, vamos nos comprometer conosco mesmo e fazer essa libertação pelo amor. Né? Aí ela fala assim, que a terapia eficiente para superar essa sombra, ela fala que terapia eficiente para superar da sombra, para a superação da sombra, o amor é o medicamento salutar para o ego enfermo. Lembra que eu falei que o ego faz parte da nossa consciência com C minúsculo, né? Quando ele está enfermo, ou seja, quando ele não está estruturado, a gente precisa fazer com que ele se fique bem para poder fazer essa ligação eixo ego-self para que a gente totalize o nosso psiquismo de forma saudável.
Então, ela diz para a gente que o amor é um medicamento salutar para o nosso ego enfermo. E um estímulo eficiente para o nosso self que desabrocha, soberano, quando irrigado pelo fluxo desse sentimento superior da vida. Gente, isso né? Então, olha o que ela está fazendo. A gente tem que fazer esse trabalho interno quando estamos encarnados, de fazer com que o nosso ego se torne um ego forte e saudável, para fazer esse link com o self, que é o si mesmo, que é o espírito, para que a gente possa ter essa totalidade de saúde, que ela fala, desabrochar soberano, irrigado pelo fluxo do sentimento superior da vida. Aí ela chega e diz para a gente assim, mas olha, a ausência do amor no ser humano, no mundo em que a gente vive, demonstra o nosso estágio de primarismo. Então, quando a gente olha no nosso entorno, no nosso mundo de hoje, e percebe o quanto que a gente está necessitado de entender essa lição de amor, né? Está acontecendo muita coisa no mundo, e muita coisa por conta da ausência desse amor no ser humano, né? Então, assim, e isso demonstra o nosso primarismo como espírito. Nós ainda estamos assim, sabe, lá na idade da pedra, em alguns momentos da nossa desse nosso despertamento, né? Então, assim, a gente tem visto isso, e aí a gente tem que ir fazendo por onde predominar o amor para que a gente possa progredir, para que haja uma evolução individual, cada um de nós, para que haja a evolução coletiva. Então, sabe, a gente precisa sair, porque a gente tem visto o que ela fala para a gente também, né? Que o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. E a gente vê essa indiferença, a gente vê situações onde, né, o que a gente está vendo acontecer agora historicamente, o que está acontecendo no Afeganistão, o que aconteceu no Haiti, enfim, a gente está vendo tantas coisas acontecerem no mundo e a gente está vendo pessoas que não conseguem olhar para o seu próximo que está do seu lado. Isso é o nosso primarismo. Estamos nesse. A humanidade terrena não está ainda alcançando patamares mais sublimes desse amor que a Joana fala para a gente. Nós ainda estamos muito limitados e precisamos fortalecer isso. Então, nós que estamos aqui estudando sobre isso, devemos ser esse elo cada vez maior desse amor, né? Para que a gente possa, de fato, se libertar dessa maneira. Ela fala ainda que amar, olha que coisa bonita isso que ela diz para a gente. Amar é abrir o coração sem reservas. Você consegue amar sem reservas? Para pensar e reflete um segundinho. Eu já sei amar sem reservas? Eu tenho um ser, né? Porque sem reservas é amar até aquele que é cruel, né? É a gente conseguir entender que, e a gente, de fato, ainda não consegue essa plenitude toda, né? Ela fala, amar é abrir o coração sem reservas, encontrar-se desarmado de sentimentos de oposição, sempre favorável ao bem e ao progresso, mesmo quando discordando das colocações que são apresentadas. Isso serve bem para o nosso momento atual, né? Quantas vezes a gente está ali armado, já pronto para dar
Não, é isso, né? A gente está armado. E aí, não é esse amor sem reservas. Não, eu sou uma pessoa amorosa, eu sou uma pessoa generosa, eu sou uma pessoa solidária, desde que nada me agaste, né? Mas se alguma coisa me aborrece, se eu não aceito, discordo, eu vou lá e dou-lhe um solapão. Se já não sou violento fisicamente, eu posso ser violento com o olhar, eu posso ser violento com a palavra, eu posso ser violento com muitas formas da gente ser violento. Ainda. Infelizmente, a gente ainda está nesse estágio onde a gente, né, não consegue ter essa abertura de coração plenamente. E aí ela vai, e também é outra coisa que ela vai falar, que é um mecanismo de compaixão e de misericórdia para consigo e principalmente para com o próximo. Então, o amor é um mecanismo de compaixão e de misericórdia para consigo. A autocompaixão está sendo estudada cientificamente. A compaixão e a autocompaixão. A autocompaixão é bom a gente alinhavar aqui bem. A Joana fala isso em vários livros, e a ciência vem falando também, a área da psicologia, a área da neurociência e tudo, né? Estudando a questão da autocompaixão. E a autocompaixão não é a mesma coisa que a autopiedade. A autopiedade te leva a um vitimismo, uma vitimização de si mesmo. A autocompaixão é você ter a capacidade de entender aonde você está, qual é o seu ponto, e ser amoroso consigo mesmo. Essa é uma grande diferença, tá? Parece, né, que muita gente confunde, e confunde mesmo. Então, autocompaixão não é ter peninha de si mesmo, não. Autocompaixão é você ser generoso consigo mesmo, no sentido de não se mortificar pelos seus erros, pelos seus equívocos, pelas suas incongruências, e sim olhar para elas com amor, amorosidade, e conseguir fazer a diferença. Conseguir fazer a diferença se eu olho para isso com olhos de ver, se eu percebo isso com generosidade, se eu sou capaz de fazer isso comigo mesmo, certamente eu vou ser capaz de fazer com o outro. Né? E isso é isso que a gente precisa fazer. Né? E aí ela diz, ela fala, é também um mecanismo de compaixão e de misericórdia para consigo e principalmente para com o próximo, sua meta e sua necessidade, que passa a constituir-se fundamental no relacionamento e nas conquistas de autoconfiança. Ela linka a compaixão à autoconfiança. E é isso, quando a gente fala de autocompaixão, a gente vai falar de autoconfiança. O amor nunca se ofende e sempre está lúcido para entender que na sua vibração tudo se harmoniza, mesmo quando as leis dos contrários se apresentam, porque não agride nem violenta, tudo aceitando com equilíbrio e canalizando com sabedoria. O amor nunca se ofende. Aí ela chega e diz assim, olha, Jesus, na sua condição de peregrino do amor, olha que bonita, né? Ela chama Jesus do peregrino do amor. O que é o peregrino? Aquele que, né, que sai caminhando pelos... Então, Jesus trouxe esse... Né? E aí ele diz assim, demonstrou como é possível curar feridas do mundo e dos seres humanos com a exteriorização do amor,
em forma de compaixão, de bondade, de caridade e de entendimento. Isso é demais. Então, Jesus mostrou para a gente, olha só, gente, nesse curto período que ele teve de vida, vida terrena, né, vida aqui, né, onde ele mostrou para a gente, onde ele revolucionou a humanidade. Jesus é um revolucionário que trouxe para a gente uma mensagem que fica para religiosos e não religiosos, agnósticos, ateus. Jesus, a Joana chama, né, muitas vezes, do Jesus homem, que a gente, às vezes, coloca Jesus nesse patamar lá no alto, Jesus homem. O Jesus, na condição de peregrino do amor, demonstrou como é possível curar as feridas do mundo e dos seres humanos com a exteriorização do amor. Aqui a gente lembra de simples detalhes disso que ele está colocando. Um exemplo, aquele padre de São Paulo, o Júlio Lancelotti, é um exemplo disso, de um amor sem... Ele não tem a menor pretensão de aparecer, ele simplesmente mostra seu amor àquelas pessoas que necessitam. Ele não está preocupado com se vai acontecer algo com ele ou não vai. Ele está lá fazendo o trabalho dele de forma amorosa, com compaixão, com bondade. Esse é um exemplo atual de alguém que está atuando nesse momento que a gente está vivendo, que não é um momento fácil. A gente está vivendo um momento difícil, momento pandêmico, onde essa pandemia não termina, e agravou, muitas pessoas ficaram num grau de pobreza muito maior do que antes, e, enfim, a gente sabe disso, né? A gente sabe o quanto que está difícil, e pequenas atitudes, a gente tem também a triste ideia de só... Né? O nosso cérebro funciona dessa maneira também, de olhar mais para o negativo do que para o positivo. Então, por conta dessa ancestral, né? Ele foi criado para defesa, então a gente tem isso, ainda carrega isso. Por isso que a mente precisa modificar, para que a gente possa entender que a gente tem esse recurso de amor. Mas o cérebro tende ao negativismo. Então, a gente olha com um olhar muito mais direto para aquilo que não... olha, não está dando certo, olha como o mundo está... E a gente não olha para as pequenas ações que vêm acontecendo para que esse amor seja demonstrado. Então, a gente tem ações em vários cantos do nosso país, e em outros tantos lugares, de pessoas fazendo ações amorosas, de compaixão, de bondade. A gente tem. E isso tem que estar mais presente na nossa mente. Né? Tem que estar mais... a gente tem que introjetar essa ideia, porque a gente pode fazer pequenas ações. Eu posso não conseguir ter esse amor totalmente incondicional, mas eu já posso usar aquilo que eu tenho, porque é um despertamento da minha consciência, para usar a minha bondade, para usar a minha compaixão, para estar presente nesse mundo de uma forma mais digna, mais reta, mais precisa. Aí, ela vai falar mais à frente, ela chega e diz assim: invariavelmente, as pessoas que ainda não aprenderam com o homem Jesus a excelência do amor, pensam que são amadas porque se fazem especiais, esquecendo-se que, por amarem, tornam-se especiais. Isso é para a gente parar para pensar. A gente fica achando que é muito importante porque tem, né? A gente
pensam que são amados porque são especiais, mas, na verdade, não é isso, né? A gente aprende que esse amor vem, isso exala, e, de alguma maneira, você tem um retorno disso, né? Porque o que faz a gente se tornar especial é a gente conseguir encontrar esse amor de forma mais pura. E a gente não está falando dos... Eles fazem parte da nossa vida material, os pequenos amores, amar os nossos filhos, amar os nossos companheiros, as nossas companheiras, amar, enfim, os amigos, as pessoas que estão no entorno. Isso é mais fácil. A gente está falando de um amor que é muito mais amplo que esses, e que muitas vezes a gente ama de uma forma apegada a esses amores que estão próximos da gente, né? Com muito apego, com muita... E aí ela aqui está falando para a gente de né? de um outro tipo de amor. Aí ela fala assim: o amor dinamiza os potenciais internos do ser, contribuindo para que os neurônios e as glândulas do sistema endócrino produzam enzimas saudáveis que imunizam o ser em relação a diversas infecções, enquanto vitalizam o emocional e o psíquico. Afinal, de onde dimana essa energia poderosa? Olha só, olha a força. Não é essa, vou amar e vou ficar saudável. Mas quando a gente constrói efetivamente dentro de nós, de forma consciente, de forma a fazer com que a mente realmente produza, olha o quanto que a gente pode modificar. E isso aqui ela está falando, a ciência está falando isso. A neurociência vem estudando esse campo da compaixão, da bondade, de como isso contribui para que as pessoas tenham uma vida mais saudável, um bem-estar. Então, não é só, né? Então, não é só no campo da religião, isso está aberto aí na humanidade sendo falado. Olha o quanto que é importante. E ela diz, então, quando a gente consegue ser mais amoroso, a gente vai vitalizando o nosso ser, de forma geral, e nos tornando psiquicamente, emocionalmente e fisicamente mais saudáveis. Já está quase no finalzinho, né? Mas a gente vai... E aí ela diz assim, somente o amor permite que se vejam as pessoas como são. Sem ele, percebem-se os reflexos da personalidade. Né? Isso é muito interessante. Aí ela diz, todo esse concerto de afetividade inicia-se no respeito por si mesmo, na educação da vontade e no bom direcionamento dos sentimentos, de forma que a autodescoberta trace conduta saudável, que irradia harmonia e alegria de viver, tornando a existência física aprazível, seja em que forma se apresente, não sofrendo as alterações dos estados apaixonados e dos gostos atrabiliários. É para a gente parar, né, e pensar. Inicia-se no respeito a si mesmo. Então, tudo isso que a gente está falando aqui tem a ver com o auto-amor também. Nós já falamos da autocompaixão, ela agora entra no auto-amor, né? Esse sentido de auto-amor que ela coloca é o que transmuda, ou seja, quando eu consigo ter o auto-amor, eu consigo ter o amor ao outro.
Por isso que ela faz a inversão do mandamento do Cristo. Por isso que ela fala que o primeiro passo é o auto-amor. É amar a si mesmo. Porque no momento que eu consigo fazer isso, eu vou transpondo esse amor para os outros, e aí eu tenho essa compreensão do divino em mim. É muito lindo a gente poder perceber isso. E aí, para a gente finalizar, porque já acabou, né? Ela, pelo menos aqui no meu computador, já são 8h40. Jesus é o amor humanizado. E lá no finalzinho ela fala assim: sua revolução pelo amor suplantou tudo quanto antes for apresentado pelo pensamento histórico e pela ética, invertendo as propostas sociais e políticas que primavam pela prevalência do ego dominante, exaltando o eu profundo, de caráter eterno, sobranceiro, a todas as injunções transitórias do mundo físico. Sua revolução pelo amor suplantou tudo quanto antes for apresentado. Então, Jesus, o revolucionário que trouxe para a gente essa lei do amor. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo, como reflexo daquele sentimento maior e total. Isso é o que Jesus trouxe para que a gente se liberte. Então, que a paz do Mestre Jesus possa estar conosco, que nós possamos aprender efetivamente tudo isso, e no passo a passo da nossa vida, que a gente possa fazer essas gotinhas de amor e ir influenciando a nós mesmos e aqueles que a gente puder influenciar nessas gotas de amor. Muita paz para todos nós. Nós agradecemos a Márcia por esse estudo, essas reflexões. Esse texto da Joana realmente é um texto muito lindo, né? Então, tem muita coisa aqui para a gente pensar, para a gente refletir, reler. Dava para fazer um seminário. É um seminário, realmente. Os textos dela são maravilhosos. Nós agradecemos muito a Márcia por atender o nosso convite de fazer esse estudo conosco. Então, meus amigos, encerrando os nossos, lembrando a todos que agora em setembro, o mês de setembro, as quintas-feiras do mês de setembro serão chamadas de Setembro Verde, porque nós separamos o mês de setembro, as quintas-feiras, para conversarmos sobre sustentabilidade. Então, no dia 2 de setembro, nós vamos colocar o cartazinhos. Nós vamos falar sobre a sustentabilidade, o homem e as estrelas do tempo, nos tempos de pandemia. Quem vai fazer é a nossa amiga Jane Silva, do Cefac. No dia 9, nós vamos falar sobre consumo sustentável e ação. Aí nós vamos falar sobre o repensar, reduzir, recusar, reutilizar, reciclar. Quem vai falar conosco sobre isso é a Lourdes Dias. No dia 16, nós vamos falar sobre sustentabilidade e alimentação. Denise, qual o nome da menina? Eu esqueço o nome dela. Sustentabilidade e alimentação. Patrícia Vieira da Cunha. Como? Patrícia Vieira A Cunha. Patrícia Vieira da Cunha. No dia 23. Desliga aí o teu microfone. Microfonia aqui. 2 microfones é fogo. No dia 23, nós vamos falar sobre o desmatamento e a ameaça à biodiversidade. Quem vai conversar conosco sobre isso é o Paulo Brandão. E no dia 30, nós vamos falar sobre o reuso da água e a importância para o meio ambiente. Quem vai conversar é o Alcide Geraldo da Conceição. Então, todo mês de setembro, quinta-feira, 2, 9, 16, 23 e 30, nós vamos falar sobre sustentabilidade. É o nosso Setembro Verde. Vou botar o cartazinhos, né? Todos são convidados. O horário vai ser de 19h30 às 20h30, tá bom? Então, Setembro Verde aí, para a gente conversar bastante sobre sustentabilidade, porque está na hora da gente começar a buscar educar o nosso espírito, e isso também
é libertação pelo amor. Cuidar da natureza, cuidar do nosso planeta, né? Respeito aos nossos semelhantes. Então, vamos trabalhar isso um pouquinho mais. Então, eu vou, para encerrar, vamos pedir a nossa irmã Denise para fazer a nossa prece de agradecimento. Pai de infinito amor, infinita misericórdia, graças te damos, Senhor, por essas lindas reflexões, essas profundas reflexões que faz brotar dentro de nós a vontade de melhorarmos, de nos conhecermos, a vontade que temos de nos superar, superar as nossas dificuldades, superar as nossas revoltas, os nossos desequilíbrios, Senhor, para que possamos nos harmonizar com as suas leis, fazendo com que caminhemos sempre adiante, todos juntos. Obrigado, Pai amado, por esse amor. Obrigado, Jesus, por esse imbatível amor. Obrigada a todos os espíritos, os superiores que nos assessoram, que nos animam, que nos apoiam. E pedimos, Senhor, a sua autorização para terminarmos o estudo da noite de hoje, agradecendo sempre e lhe pedimos sempre. Esteja conosco, Pai. Assim seja. Agradecemos a Denise pela sua prece e, mais uma vez, deixamos aqui um abraço para a Márcia, nossa querida companheira, para os amigos do CEOI, e que possamos aproveitar ao máximo para aprender e crescer um pouco mais. Gente, até amanhã. Estamos encerrando aqui os nossos... Obrigada. Bom, fiquem com Deus. Um beijo para todos vocês. Tchau. Tchau. Boa noite. Tchau.